Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Bahia no Allianz Parque, os gols do Verdão marcados pelo Estevão e o Rony. E com essa vitória, Palmeiras se mantém aí na terceira colocação com 30 pontos. Nesse momento, a um ponto do Flamengo, né? E com a mesma pontuação do Botafogo. Próximo confronto do Palmeiras será contra o Atlético Goianiense, também no Allianz Parque, na quinta-feira. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, e aí, porcada? Subimos, mais um ponto. Mas, cara, o time do Bahia é um bom time, né? Quando perderam aqui no Morumbi, estavam sem 8 jogadores. Um time arrumado, um time que dá trabalho. Tanto é que, pra mim, junto do Estevão e o Gomes ali, e o Moreno, mas o melhor ali, acho que tá não dá por causa do Estevão, por causa do golaço, caralho, mas nosso goleiro, um dos melhores em campo hoje. Aí mostra como é que foi o jogo, né? Perderam ali uns 2, 3 gols ali na cara do gol fácil, que o jogo poderia ter sido diferente. E saiu bem, saiu com o Mike ali, você vê a nossa direita hoje não sofreu, Estevão diferente, o Moreno quando tá em campo fica fácil até pro menino jogar de meia, né? Mas eu acho que, cara, eu não, sinceramente, eu não consigo esconder sentimentos assim. Terminamos de novo aí com 5 volantes, véio. Só faltou entrar o Garcia. Eu acho que totalmente desnecessário isso, né? E na boa, de verdade, é mais fácil eles afastarem o Dudu. É mais fácil eles chegarem e assumirem que querem afastar o cara, você entendeu? Ou então o Dudu vir a público para poder dizer que não tá em condições de jogo. Porque hoje realmente é totalmente fora de linha no colocar o cara para jogar. Você entendeu? Então, assim, rapaziada, felicidade pelo resultado, né? Estamos lá em cima, brigando pelo título, caramba. Não é nem poupando porra nenhuma, não, mas assim, é um sentimento, como hoje eu publiquei o negócio do Rony, né? E hoje vocês viram o Rony hoje, né? Se alguém quiser falar do Rony, pelo amor de Deus, vai ter que falar do Flaco pra caralho, né, velho? Então, assim, eu acho engraçado uma parte da rapaziada que fala pra caralho, não, porque o cara erra, porque o cara já foi, porque não sei o quê, mas não é a mesma intensidade pra falar do Abel quando o Abel erra, porque o Abel também erra pra caralho, né? Então, assim, essa situação de terminar com 5 volantes hoje de novo, desnecessário. Ganhamos o jogo, tá da hora, vamos embora, vida que segue, o caralho. Agora, a situação em relação ao Dudu realmente me incomoda, cara. Por tudo que ele já fez também, realmente me incomoda. Então era muito mais digno da parte até do Abel agora, era muito mais digno da parte do Abel ele vinha a público, certo? E falar, mano, a gente vai afastar ele, ele vai ver o que vai fazer da vida dele, poucas ideias, e acabou também, e acaba com isso, mano. Para não ficar essa situação, principalmente como ficou hoje. Um jogo onde você tava de 2-0, como ele já jogou algumas vezes pela direita, jogando pela direita também, para que dobrar colocar o Marcos Rocha lá, sendo que o Mike já tava jogando desde o início do jogo, colocar o cara para correr lá na frente. Pô, se fosse para improvisar qualquer coisa, improvisava o Dudu lá pela direita lá, você entendeu? Então assim, rapaziada, para depois estar com Caio Paulista, para depois estar com fulano de tal, Beltrano, a puta que pariu, mano. Tô falando como um sentimento de palmeirense, velho, de torcedor palmeirense, certo? Quem pensar o contrário da hora, respeito, mas pra mim isso é nojento. Essa é a palavra, certo? Vou fazer a live lá, que a rapaziada tá entrando lá no canal do Benja, lá com o Gladiador e com o Léo, certo? Quem quiser participar lá, é só entrar lá. Tamo junto.
Nojento. A palavra é nojenta, certo? Foda. Não é o Palmeiras que eu conheço, não. Fizeram isso com o Evair também, viu? Não esqueçam, viu, torcida do Palmeiras? Não esqueçam. Que pode ser que não publicamente ele tenha dito, mas internamente fala claras palavras que precisa desse cara e que não gostaria de esperar até 2025 e sim quer contar com o Gabigol agora. Só que a questão toda é a seguinte: convencer Dudu de que de fato o negócio possa ser positivo, porque o Flamengo já viu com bons olhos essa história, desde que do jeito do Flamengo, o próprio Palmeiras também. Gabriel quer sair do Flamengo para jogar no Palmeiras, então existe essa última ponta para ser fechada e ver se esse negócio sai do papel. A ver, por hora, na informação que eu tenho, Dudu segue claudicante e quer permanecer no Palmeiras e tentando provar no dia a dia de que tem bola para convencer o técnico Abel Ferreira da sua importância. O bolo e deu no E foi verdade. Ó, só voltando aqui, realmente são 26 jogos do Estevão, 7 gols, só que tinha uma assistência a mais do que eu falei. Falei 3, são 4 assistências, então são 11 participações em gols em 26 jogos. Vocês estão falando aí do Estevão, citaram o Neymar e tal. A pergunta que eu tinha é a seguinte, vou começar com você, Breler, depois a gente vai trocar aqui a ideia. Desde o Neymar, que isso é uma conversa que a gente estava tendo na redação, desde o Neymar, aí tivemos Vinícius Júnior, Rodrigo, próprio Paquetá, Endrick, agora recentemente, Vitor Roque, Gabriel Jesus. O próprio Gabigol. O próprio Gabigol e tal. A gente teve alguns jogadores que surgiram com umas... Claro que sim. Mas, desde o Neymar, o Estevão é a maior promessa do futebol brasileiro, é o jogador que você olha, que você tem mais expectativa, é aquele que, você falou que está na prateleira, na família de jogadores como Ronaldinho Gaúcho, como Neymar. É esse cara? O Estevão te gera mais expectativa do que esses outros nomes que eu citei geraram? Antes de te responder, só para fazer um suspense também, eu preciso dar boa noite. Boa noite para todos. Muita educação nesse programa. Boa noite a você também. Uma ótima noite. Exato. Boa noite a todos. Dito isso, saúde e paz. Dito isso, sim. E o Estevão, ele surge com uma característica precoce, naturalmente, como outros jogadores, Vitor Roque, Endrick, mas com um diferencial. Ele é mais completo que esses jogadores, de uma forma muito rápida. Tanto é que o Abel não coloca freios na hora de colocar ele no time. E tanto o Vitor Roque quanto o Endrick têm muito poder de definição, e até a força física para a idade é algo espantoso. Eles têm um grau de maturação impressionante, mas com a bola no pé, o Estevão encanta mais. O Estevão demonstra um repertório que realmente lembra os gênios do futebol. E aí, hoje tem uma cena muito curiosa, que é logo depois do gol do Estevão, o Rogério Ceni sai lamentando e ele parece dizer, não tem como marcar esse cara. E, cara, é justamente isso. O Estevão é um jogador praticamente imarcável, porque o Renato falou isso, né, de dar a direita para ele. Mas contra o Fortaleza, parece que todos os jogadores queriam que ele dar a direita e ele passava por cima. Ele não tomava conhecimento do marcador. Então ele tem saída para os dois lados, ele tem finalização, ele tem capacidade de marcação e leitura tática. Tanto é que se não tivesse, não jogaria com o Abel. E a gente vê o Estevão muitas vezes voltando, fechando o lateral. Teve um pouco de cuidado com alguns outros. Obviamente, porque ele está vendo o dia a dia, está vendo o treinamento. Acho que a gente tem que sempre pontuar isso, que a gente não está vendo o dia a dia, o que está acontecendo ali. Eu vejo muita gente que tinha que ter colocado o Endrick contra o Boca, já caiu por causa disso. Eu não tenho essa convicção, não sei como é que estava treinando, se estava treinando bem, se não estava. Tinha gente treinando mais ou menos que ele. Mas, assim, chama a atenção que, apesar de fisicamente ele ser um jogador que tem... E aí eu acho que a diferença do Endrick. Eu acho que o teto do Estevão, fisicamente, é muito alto ainda. Ele é um jogador que ele não é maturado. E para mim é uma questão de preocupação para o Endrick. Sempre falei isso. Eu acho muito maturado para a idade dele e tal. Então a gente não sabe como ele vai se desenvolver fisicamente. Tanto é que essa questão física, eu estava até olhando os números aqui para ter certeza. Ele não joga 90. O Estevão não joga 90, que é totalmente normal. O jogador, quando sobe da base, a primeira semana é coisa de vomitar em campo. Porque a gente está falando de um adolescente, como disse, uma criança, com homens. E esse é o ponto. E ele estreou com 16, que agora ele já fez 17. É isso. Então, essa transição ela é muito complexa, cara, para todo mundo. O corpo do moleque está sofrendo
transformações, você também, a questão até mental, você começa a ter protagonismo e tal, como lidar com tudo isso. E é muito louco como ele tem poucos jogos mais ou menos, né? Ele realmente ele faz sempre bons jogos. Ele tem sido regular, apesar da pouca idade. A gente sempre fala, o jovem vai oscilar. E pode acontecer. E pode acontecer. Contra o Corinthians ele não fez um grande jogo, por exemplo. Foi um jogo mais apagado. Mas então, eu tava tentando lembrar, meia dúzia de jogos que ele foi mal, assim. E assim, mesmo contra o Corinthians, ele foi apagado, porém você não viu ele errando coisas. Sim. Ele ali desconecta com o jogo. Acho que o jogo ele tomou um outro lado, ele foi mais pra questão física, enfim. Mas é muito louco como ele consegue manter essa regularidade. Imagina esse menino, dentro de toda essa estrutura que a gente falou. A gente até comentou aqui, o André trouxe algumas vezes, do trabalho que foi feito com o Flaco, por exemplo. De ganho de massa, de ser um jogador mais forte, mais resistente. Ele vai ter todo esse trabalho, seja no Palmeiras, seja fora. Imagina esse moleque jogando 90 minutos, esse moleque com 20, mais encorpado. Fico imaginando o Enzo Maresca, o novo técnico do Chelsea, ex-auxiliar do Guardiola, assistindo esses jogos. Sim. E olhando, falta muito para julho de 2025? Quanto falta para chegar? Um ano. Julho de 2025, né? Esse menino, ele tende a ser melhor formado, assim, terminar, não melhor de maneira mais competente, mas terminar a sua formação num contexto de futebol europeu que pode ser muito interessante. E se o Maresca falar com o Abel Ferreira, imagino que talvez isso tenha até acontecido já, aquilo que o Abel vai dizer... Acho que o Abel vai pular toda a parte técnica e tal. Isso é um treinador como o Maresca já viu. É só bater o olho. Entender muito também, né? O Abel muito provavelmente vai falar, ou já falou, sobre a obediência dele e a forma como ele também se coloca à disposição quando o Palmeiras não tem a bola. E quando o Abel elogia, e ele foi muitas vezes estimulado a falar sobre o Estevão e sobre o Endrick. Sim, comparações. Ele tomava cuidado para nada do que ele dissesse fosse encarado como uma crítica a quem quer que seja, mas o elogio à forma como o Estevão se entrega ao momento sem a bola sempre ficou claro. E é isso que encanta um treinador como o Abel. Porque talvez, né, jogadores com as características ofensivas do Estevão, evidentemente, são importantes e podem ser decisivos sempre, mas a tomada de decisão, que a gente já falou aqui, o Abel também, e aquilo que ele faz em relação às orientações, às recomendações, eu acho que é um pequeno papel defensivo que ele precisa fazer, que o time não pode ficar carente, tem que ter alguém para fazer. É por isso que ele sempre elogia o Rony, Sim. É por isso que o Rony joga, e é por isso que ele fala de um jeito diferente, você percebe na expressão facial. Quando ele está falando do Estevão, ele não está falando do jogador driblador, do jogador de rua, essencialmente brasileiro, etc. Ele está falando de um menino que é tudo isso, mas também faz o papel que o treinador pede com obediência, assim, cegamente. A cabeça dele também é muito... E dentro de uma cultura de futebol, onde a formação... a gente tem muita culpa desses jogadores que, às vezes, ele é muito técnico, mas ele, sem a bola, ele é intocável. Isso. Porque a gente cria esses jogadores Exatamente. Na base, porque onde joga nele, que ele resolve... Quanto mais talentoso, isso. Menos trabalhador. Ele tem privilégios sem a bola, ele tem privilégios no dia a dia, alguns concentram... Como se marcar e jogar fossem coisas excludentes. Exatamente. Essa cultura ela é muito marcada, acho que ela tem mudado. Acho que a gente tem tido exemplos de jogadores que são tecnicamente num nível muito alto e que trabalham de uma forma bem humilde sem a bola. Eu falo muito do De Bruyne, por exemplo. É um jogador espetacular com bola e que sem bola parece um morto de fome. Porque ele pressiona todas. Então, acho que ele é também um jogador que mostra que a formação no nosso futebol também pode ser. Você é técnico, você é diferente, ele tem todas as ferramentas. Mas o jogo incumbe você jogar sem a bola também. E eu acho que ele vai crescer nisso ainda, conforme fisicamente ele for crescendo também. Uhum. Então, isso é muito legal. Como ele tem a humildade de entender que o jogo não é jogado só com a bola. E a gente, historicamente, usa... A categoria de base tem o 1 ou 2, que é aquele protegido. Só joga para ele que ele vai resolver, ele não vai correr sem a bola. E os outros... E nesse processo, às vezes, a gente esquece de
do Fabinho, que é um cara que sustenta bem ali o Palmeiras, Aníbal. do Naves, do Aníbal, que são jogadores que fazem parte do futebol também. Não vai ser todo mundo Estevão. É a engrenagem, Não tem como. Esses jogadores precisam ser bem formados também. Agora, você está citando outros jogadores aí e a gente acabou de citar o Rony. O Rony, inclusive, perdeu gols, ficou em posição de impedimento algumas vezes, como costumeiramente tem ficado, perdeu Fez um alguns gol, gols. estava impedido, né? Exatamente. O Flaco estava impedido. O na Flávio estava verdade. impedido. Mas ele fez o segundo gol do Palmeiras. E assim, eu vejo pelos palmeirenses, assim, quanto mais o tempo foi passando e o Rony não voltou a ser aquele Rony, senhor Libertadores, aquele cara extremamente decisivo e tal, que de jogador de beirada virou uma referência no ataque e que resolveu muitos jogos para o Palmeiras e tudo. Quanto mais o tempo passa, mais o torcedor fica meio impaciente com o Rony. Sim. As críticas ao Rony, né, essa coisa, o pessoal pegando no pé do Rony, são justas. Eu acho que crítica ao jogador, eu acho que elas são perfeitamente Mas são possíveis. pesadas? Acho que elas são exageradas. Eu acho que o teor delas, né, a dimensão das críticas, eu acho que é além. E aí eu acho que acaba juntando muita coisa. O Rony é um jogador muito... Ele é, não é que ele foi. O Rony é um jogador muito importante na história do Palmeiras, porque esse time representa um dos melhores times da história do Palmeiras, que é um dos maiores times da história desse país. E esse time representa isso. E o Rony é uma figura muito importante em alguns dos melhores momentos desse time. Mas muita coisa aconteceu Vou te cortar que o Abel Ferreira vai falar. Quem ele pensa que é? Pois é. A negociação para que o Palmeiras tenha o Gabigol segue em curso. Uma ideia, o Palmeiras precisa se acertar com o jogador, ainda não bateu o martelo, ainda não houve um retorno do Gabigol, do staff do Gabigol. Tá tudo certo, vamos fechar. Não teve ainda, então o Palmeiras está tratando essa questão para ter o Gabigol a partir do começo do ano que vem. O Gabigol pode assinar um pré-contrato já com outra equipe, mas só poderá atuar por esta equipe o ano que vem, quando realmente termina o contrato com o Flamengo. E aí, o Palmeiras tem um certo interesse de até antecipar o Gabigol. Vamos jogar já para próximo mês, enfim. Só que para isso, o Flamengo quer uma compensação financeira. E aí entra a notícia dada pelo GE, tá? De que esta compensação poderia ser feita por meio de uma troca entre Palmeiras e Flamengo. Gabigol vai para o Palmeiras e Dudu iria para o Flamengo. Olha só, 2 grandes ídolos das duas equipes numa troca entre 2 times extremamente rivais, aí, principalmente nos últimos anos, por tudo que fizeram. Olha só a situação, né? É claro que a apuração da matéria do GE, assim como a nossa apuração também, traz que é uma situação mais complexa, mais difícil, aí carece de uma série de situações, uma série de coisas. Dudu parece que não está convencido de fazer essa troca também. E aí a gente tem que acompanhar os capítulos dessa novela. Mas nos bastidores, a informação é essa. Vale a pena, Gustavo Zupac, essa troca? Para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Dudu, para o Gabigol? Vamos lá. 4 pontas para a gente responder. Se vale para o Palmeiras, se vale para o Flamengo, se vale para o Eduardo, se vale para o Gabriel. Né? De tudo o que está em cima da mesa, o que é oficial, o que é especulação, a conversa, é claro, está muito claro que a conversa existe nesse sentido, e acho que ela parte do Flamengo, né, para tentar equacionar a situação. O que fica mais claro para mim é o Palmeiras, como instituição, na figura da sua presidente, Leila Pereira, não faz questão que o Dudu permaneça. Essa, para mim, é a grande novidade. Oficialmente, a Leila, com atos, né, com posicionamentos... A forma como ela se referiu àquela conversa com o Sport TV... Ela confirma... não faz muita questão. Não, mas isso está claro. Isso está claro. Né? O Flamengo ofereceu 1 ano do Gabriel, para o Gabriel não aceitar, e o Flamengo falar para o seu torcedor, olha, a gente ofereceu e ele não quis. Né? Os dois lados não estão fazendo muita questão dos seus ídolos. O Flamengo e o Gabriel, para mim, estava mais claro. Sim, né? A sim. Leila... O Dudu quis sair, a Leila falou, então vai. O Dudu mudou de ideia, a Leila falou, quero ver você cumprir sua palavra. Ele não cumpriu o que ele tinha dito de palavra. E a coisa, o Dudu tá jogando, nem sempre, mas o Gabriel nem jogando mais tá. O Dudu até porque o Dudu tem menos jogos no Campeonato Brasileiro do que o Gabriel. Mas ele está jogando. Com essa possibilidade, o que fica para mim claro e definido é que, de fato, a Leila Pereira e o Palmeiras como instituição não fazem questão que o Dudu permaneça. E isso possibilita essa troca. Eu vejo ela mais interessante, olhando como clube e como jogador, se ela acontecer, para o Palmeiras e para o Gabriel, do que para o Flamengo e para o Dudu. O Palmeiras precisa mais de um cara como o Gabriel do que o Flamengo um cara como o Dudu. Imaginando os dois rendendo o que podem.
Né? O Dudu é mais velho que o Gabriel e o Dudu está voltando de um LCA, de uma lesão de joelho. Então há essa dúvida quanto ao teto que ele pode atingir em comparação com o que a gente sabe que ele é capaz de fazer. E além disso, vai disputar a posição com Cebolinha e Bruno Henrique. Ou Luiz Araújo do outro lado, né? Porque ele pode jogar do outro lado também, né? Ainda assim, o lugar mas o Luiz preferido dele Araújo, é do lado e o Luiz Araújo esquerdo. cresceu bem nas mãos. E quando o De La Cruz voltar, tem Gerson De La Cruz para resolver. Então, Arrascaeta. então, eu acho que no caso... E o Gabriel tem que se recondicionar. Faz mais ou menos um ano que o Gabriel parou de jogar bola e a gente tem que ver ele voltar a jogar. Mas em condições, eu vejo o Palmeiras fazendo melhor uso do Gabriel para titularidade do que o Flamengo com o Dudu. Então, acho que para o Gabriel é mais negócio do que para o Dudu, e para o Palmeiras é mais negócio do que o Flamengo. Vamos ver se vai acontecer. Em relação a essa posição tomada da presidente do Palmeiras, e de fato não fazer questão que o Dudu permaneça, tenho 3 dúvidas. É mais pelo custo-benefício, o que custa e o que pode jogar? É mais pelo episódio do Cruzeiro? Ou é mais pela proximidade dele com a principal organizada, de quem ela é definitivamente enrachada? Eu acho que essas 3 coisas se juntam e para mim está muito claro, e o Abel não quis entrar muito na conversa. Acho que o Abel, se tiver lá para usar, ele pode usar, mas que a Leila definitivamente não quer que o Dudu permaneça. Mas talvez já tenha alguma coisa assim, vamos dar uma seguradinha no Dudu, porque pode pintar uma negociação aí, embora o Dudu só tem 3 partidas, né? 7 é o limite, mas enfim, parece que já é uma coisa meio, vamos dar uma seguradinha aqui. Não usou o Dudu, esclareceu por que não usou o Dudu, mas pode ter a ver também com essa história. E aí, André? Gabigol, Dudu... Não é simples essa situação, pois né? Porque eu concordo com tudo que disse o Gustavo, mas tem uma questão. O Flamengo não admite perder o Gabriel sem receber uma compensação. E está corretíssimo. Né? Ok. Mas isso não está sob controle do Flamengo. Porque se nada acontecer, o Gabriel vai continuar lá, no banco de reservas, entrando esporadicamente até acabar o contrato. E aí ele vai embora e o Flamengo fica sem ganhar nada. Pessoas bem informadas a respeito da situação, aí essa dinâmica Gabriel-Flamengo, Flamengo-Gabriel, dizem que ele não quer sair do Flamengo sem que o clube seja compensado por isso. Por causa da história entre eles, o relacionamento com a torcida, o Gabriel ser quem é. Mas isso também não está no controle do Gabriel. Sim. Porque é uma situação aí entre clubes que ele pode gostar mais ou gostar menos, né? Então, a impressão que eu tenho, bem a princípio assim, é que é uma grande tentativa de unir o útil ao agradável para todo mundo. E tem uma ponta que não está achando isso nem útil nem agradável, que é o Dudu. É isso. O Palmeiras eu tenho não... a impressão de que o Gabriel vai jogar no Palmeiras independente do Dudu. Isso. Mas eles estão usando a situação para todo mundo sair. O Palmeiras não quer mais o Dudu, está muito claro isso pela forma como a Leila reagiu ao negócio com o Cruzeiro quando deu tudo errado. Sim. Ela estava nervosa. Ali estava falando não só a presidente do Palmeiras, mas uma pessoa acostumada a vida toda na sua carreira profissional a fazer negócios. Sim. E ela reagiu como administradora, não de um clube, mas do negócio dela. Eu não estou fazendo crítica nenhuma a ela, hein? Nesse caso, ela está absolutamente correta e fazendo o papel que ela entende interessar ao clube, porque ela perdeu uma oportunidade de fazer dinheiro com o Dudu. E liberar o espaço na folha de pagamento do atleta mais bem pago do país. Exato. Do país. E aí o clube e o time se beneficiariam dessa possibilidade que se abre para continuar se reforçando, pensando no futuro, até pela idade do Dudu, etc. O Flamengo e o Gabriel, aquela declaração do Brás na semana passada, até um pouco contrariado, um pouco bravo, essa foi a impressão, dizendo, olha, nós estamos ajudando o representante do jogador. Depois que um dos empresários do Gabriel disse que já estava procurando novos ares. Tá bom, então se ele quer procurar novos ares, disse o Brás, nós vamos afastar o Gabriel, porque assim ele não ultrapassa o limite de jogos, e qualquer transação para o Brasil fica ainda viável, porque se ele jogar, ele não sai. Sim. E se nada acontecer, ele fica aqui até o fim do ano e vai para onde ele quiser. Ou seja, aqui ele não vai ficar. Então, é preciso, né, conseguir interpretar as coisas. Essa parte, para mim, está resolvida. Gabriel e Flamengo, ou agora, ou quando o contrato terminar. Só que, para ser agora, o Flamengo quer algo em troca. E o Flamengo adoraria que esse algo em troca fosse o Dudu. Aliás, existem poucas formas, por causa dos valores das multas e tal, de alguém chegar e falar assim, não, eu te dou
70% da multa. Não, ainda assim é muito dinheiro. Sim. A troca fecha, coloca tiques nas casinhas. Para o Gabriel está ok, para o Flamengo está ok, para o Palmeiras está ok, para o Dudu não está. Dudu, e assim... Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é um detalhezinho assim que é... A gente está falando de um negócio que vai trocar 2 ídolos das 2 maiores potências do país nos últimos anos. De 2 clubes que viraram muito rivais. Sim. Eu gosto de ir pro Rio de Janeiro, eu vou pra samba e tal. Aí você encontra com um com o outro. O flamenguista olha pro palmeirense. Exato. E o palmeirense é a mesma coisa. Numa situação normal, não tinha que ter nem conversa Exatamente. entre esses clubes Então, para transação de jogadores. Nos anos 80 seria o equivalente o Flamengo trocar o Zico pelo Roberto Dinamite com o Vasco. Mas eu acho que esse componente, esse componente que o Renato excelente coloca, comparação. eu acho que inclusive é uma... Eu acho que ele ameniza. Mas eu acho que é uma estratégia do Flamengo, porque o Flamengo já percebeu que ele vai perder, que acabou a relação com o seu grande... E que ele está indo para o grande rival dessa era do Flamengo. Isso. E talvez uma forma de amenizar a relação com o torcedor é... Bom, mas então, eu tirei um ídolo deles também. Vai que o meu aqui dá mais certo do que o dele lá, e no fundo quem perdeu o grande ídolo foram eles, não serei eu. Acho que tem uma estratégia. Eu acho que a última troca, assim, entre rivais de um peso muito grande que deu o que falar, ela nem chega perto dessa. Pra mim, eu lembro Pato e Jadson. Sim. Que o Corinthians nessa daí saiu... Pois é. Apesar que o Pato também não foi mal no São Paulo. Mas... É que o Jadson foi campeão no Corinthians, se transformou em um jogador importante, ídolo. Sim. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que o rubro-negro, ele talvez... eu acho que essa notícia ela ainda é muito recente. A gente ainda não sentiu a temperatura que as torcidas acham. Mas, querendo ou não, assim... mas eles levaram o nosso, nós levamos o deles. Então é meio que chumbo trocado, não dói. Então, assim, eu concordo com tudo que os amigos falaram. Eu acho que o Gabriel, independente de como será, ele vai jogar no Palmeiras, pelo que as coisas estão andando. Acho que o Palmeiras é um clube que já mostrou para ele. Tenho minhas dúvidas em tudo que o Abel estava falando, questão de comportamento, de sem bola, de entender que aqui você vai ser mais um, que aqui, às vezes, o protagonista é o Veiga, agora a gente está falando do Estevão, daqui a pouco a gente está falando do Aníbal. E de correr sempre para frente. O Gabigol, muitas vezes, é o cara que quer voltar ali, participar do jogo. Então, eu tenho essas questões. E eu acho que é uma ótima oportunidade para o Gabriel até virar um jogador melhor, dentro de um contexto de Palmeiras. Mas isso me chama a atenção. Quando eu vi de tarde, eu falei, gente, essa rapaziada é festa junina e tal, eles estão pulando a fogueira mesmo, mexendo com fogo. E assim, é isso, é uma troca, eu acho que é uma das trocas mais emblemáticas se acontecer, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Eu não me recordo. E é curioso, é um barulho danado. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite foi muito cobrado acho que por parte da imprensa e pelas redes sociais, né, os adeptos do internautas, telemóvel, telemóvel, muito bom quando para convocar o Dudu. E o Tite era muito criticado e diziam que o Tite, né, a parte da digital aí, internet e tal, que o Tite não convocava o Dudu porque o Tite é um cara com história no Corinthians e o Dudu era um cara jogador do Palmeiras. Isso. E o Dudu às vezes respondia de forma meio atravessada. O que eu tenho que fazer para ser convocado? E aí talvez a roda gire e o Dudu pare do elenco do Tite. A roda já girou e o Gabigol, o Gabigol já caiu nas mãos do Tite o também. O Dudu é um grande jogador, o Dudu é um espetacular jogador, mas acho que existe uma dúvida, e é pertinente, de até onde ele vai chegar nesse momento de carreira depois da lesão que ele teve. Sim. Mas ele é um tremendo jogador. Mas eu comparo essa troca, essa possibilidade de troca com Roberto Dinamite e Zico nos anos 80, porque tudo bem que Vasco e Flamengo rivais locais, regionais, ali a rivalidade funciona de forma diferente, mas seria um papo inimaginável. Sim. Seria algo interditado logo de cara pelos próprios jogadores. Os jogadores não trairiam suas torcidas dessa forma, mas nesse caso de Gabigol e Dudu, é um papo que surge das diretorias, o que é mais inimaginável ainda, porque a gente está numa era em que muitos torcedores sentem falta de olhar para o campo e ter ídolos como Gabigol e Dudu, de se ver representado e falar, eu estou vivendo uma época em que talvez eu esteja diante de um dos maiores ídolos da história do meu clube. E quando isso acontece, terminar essa relação exige cuidados muito maiores. E eu vejo que nem Palmeiras e nem Flamengo estão medindo a proporção que uma movimentação dessas pode ter, até mesmo para o futuro político dos seus dirigentes. Porque a gente fala hoje, o Dudu vai para o Flamengo e dá certo, o Gabigol vai para o Palmeiras e dá certo, mas e a possibilidade de dar errado, de não funcionar e, principalmente,
esses caras viverão sempre à sombra daquilo que foram no outro clube. Nem haja atritos com o atleta, tratar dessa forma, como se fosse uma mercadoria de troca e tá tudo certo. Eu imagino que pro torcedor do Flamengo e pro torcedor do Palmeiras, essa relação é mais profunda e exige um cuidado muito maior do que simplesmente elas por elas. Bom, falamos do líder e, por causa dessa transação, né, do líder e do vice-líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão ali na briga, não só pelo título de todas as competições que disputam, mas agora também nessa situação, dessa transação inusitadíssima. Vamos... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-0 sobre o Bahia. Palmeiras chegando aí aos 30 pontos na competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.